Sabe, eu sempre amei My Little Pony. Adorava as histórias, os personagens, os especiais que contavam mais daquele mundo. Era uma animação completamente fascinante pra mim. Então, eu queria muito fazer um vídeo de 1 hora, estilo de Miraculous, apontando os erros e acertos dela. Entretanto, são 9 temporadas, um filme, um especial de TV de 40 minutos, HQs. E isso porque eu não tô contando a 5ª geração, que é uma sequência direta disso tudo. É muita coisa pra analisar em um vídeo que eu nem sei se daria certo. Mas, é algo que dá pra falar da franquia com menos conteúdo, mas ainda assim com muitos fãs. O spin-off é Equestria Girls, a tentativa da Hasbro de surfar no hype de Monster High e ter sua própria linha de bonecas adolescentes pra chamar de sua, pra poder fisgar um público novo e ganhar mais dinheiro do que eles já tinham. E claro que eles não perderam tempo de trazer um filme junto da nova linha de bonecas, que evoluiu para uma franquia, com sequências, minisséries, especiais e afins. No vídeo de hoje, porém, eu vou focar em falar só dos 4 filmes, não vou falar da minissérie, dos especiais e afins. Vou deixar isso pra um vídeo futuro caso esse dê certo, e também porque eu não quero que esse vídeo fique longo demais. Dito tudo isso, esse filme conta como Twilight tem que ir a um mundo alternativo após Sunset Shimmer, uma ex-estudante de Celestia, roubar a coroa dela que continha seu elemento da harmonia. Ao chegar lá e enfrentar as dificuldades iniciais com seu novo corpo, ela descobre que a coroa foi dada à diretora Celestia, contraparte da princesa Celestia. E agora, para consegui-la antes da Sunset, ela terá que reunir as contrapartes das suas amigas que foram afastadas pela Sunset para que elas possam ajudar a conquistar todo o resto da escola para votar nela, e assim ganhar o baile, que concederia a ela a coroa de uma forma justa, o que se prova difícil quando Sunset usa de truques para tentar atrapalhar. Esse filme é ok, tipo, ele tem algumas ideias e cenas bem legais, e até executa alguma delas de forma eficiente. A introdução da Sunset e do filme por si só é muito boa, ela entrando como alguém nas sombras, se revelando um unicórnio de forma sutil, e por fim, tendo seu visual revelado. É muito bom, é um choque bem grande ter pela primeira vez um inimigo que não é um monstro ou pônei sombrio, é um unicórnio colorido como as principais. Isso sem falar que temos uma sequência de perseguição acompanhada com uma boa música que encerra com ela entrando no portal, levando um mistério, que logo é sanada em uma cena bem enigmática, com todas as informações sendo dadas de forma bem séria pelas princesas, reforçando o perigo daquele lugar. Também acho criativa a ideia da Harriet de usar roupas como uma forma de mostrar a união das pessoas, as encorajando. A cena que a Twilight tem uma partida de futebol com a Rainbow também é bem divertida. Eu gosto muito dessa ideia de que ela planejava ajudar desde sempre, só queria provar que é boa mesmo. Eu acho bem a cara da personagem. E aquele final quando a Twilight cogita ficar presa lá em prol de ajudar aquele mundo a não ruir na mão da Sansa, caso ela pegasse a coroa, é muito corajosa. Eu amo esses atos heróicos de sacrifício. E... cara, eu acho que na real é meio que só isso. Quase tudo que esse filme tenta fazer acaba sendo perfeitamente medíocre. Ele é muito conveniente e cheio de furos gigantescos. Por exemplo, a Twilight, que é uma adulta, atravessa o portal e por alguma razão se torna uma adolescente, enquanto a Sunset, quando chegou nesse mundo, ao que dá a entender, era uma criança, ou pelo menos, mais jovem. O que me faz pensar em como as regras desse mundo funcionam. O Spike, que era um ser mágico, se torna um cachorro, algo que já existe no mundo comum delas também. É uma decisão que canonicamente não faz muito sentido. Ainda mais considerando que tem personagens que não são pôneis e viram humanos na série. Digo, eu sei que é só pra vender brinquedo, mas eu falo disso em trama. A idade dessas garotas é um ponto difícil de dizer também. Em dado momento, a Fluttershy usa o termo crianças pra se referir a um dos grupos, mas a Harriet, em outro momento, comenta que ela tentou vender os acessórios dela no primeiro ano e falhou, no passado, indicando que elas estão no ensino médio. Mas aí, nas sequências, elas continuam nessa escola mesmo com o tempo passando. E ela não é uma faculdade, porque eles realmente usam o termo escola, mesmo em inglês. O que me deixa confuso a beça. Tem o fato da Twilight se apaixonar por um adolescente que nem boba também, o que é algo meio esquisito, seguindo a lógica que ela ainda tem mentalidade de uma adulta e sempre se mostrou uma pessoa bem madura. Então, por que ela tá caindo nessa pira? Sem falar no fato que eles botam uma contraparte desse par amoroso no mundo pônei, o que é uma decisão muito estranha, porque tipo, ela ainda tá caidinha por ele, mesmo não sendo a versão que ela gosta, e esse personagem nunca esteve aí. Na cena inicial, ele tá totalmente mal encaixado entre os guardas de cristal, dando uma impressão daquelas imagens de procura o protagonista de anime e tal. É um filme que quanto mais você pensa, mais besta ele fica. Tipo a Twilight não reconhecer a Fluttershy e a Sunset no início, mas depois reconhecer todas as amigas com a maior facilidade. É o tipo de coisa que não faz sentido nenhum. E mesmo quando o problema não é ele ser conveniente demais, ele tem umas decisões muito estranhas. Tipo, a Sunset é uma aprendiz da Celestia, que foi expulsa por ser muito pai, ou sei lá. E aí
aí, ela foi banida pra esse outro mundo. Ok, mas por quê? Celestia não podia só levar ela pro bom caminho? Afinal, vimos que ela nem era tão mal assim no final das contas. Não é como se ela fosse poderosa o bastante pra ameaçar Equestria e Celestia não pudesse pará-la. A primeira opção dela tinha que ser banir ela pra outra existência no primeiro descontentamento? Eu sei que essas princesas são mega inúteis em trama, mas isso parece um nível ainda mais acima. No fim, ela manda Twilight dar a lição que ela devia ter dado na Luna. E no caso da Sunset, como essa bully da escola, como exatamente isso rolou? O filme nunca diz o que exatamente faz ela ser tão assustadora. Digo, ok, ela conseguiu tratar a Fluttershy como menos, ela tem pouca atitude, mas ninguém da escola botou ela no lugar dela. Geralmente essas patricinhas ou populares têm algo que sustenta essa fama, tipo ser rica ou ter pais influentes. E você podia até dizer que isso é porque ela é bonita, mas sério que a Harriet, Rainbow e Applejack deitaram pra ela? Sunset é literalmente só uma adolescente frustrada. Ela não tem magia nem nada parecido até esse momento. Ela fica tão popular e vencer todo o baile é só obra do acaso. Até porque, novamente, eles dão a entender que isso é porque as pessoas têm medo dela. Outro ponto de roteiro meio esquisito são as táticas da Sunset pra desclassificar a Twilight ou torná-la menos diante dos alunos. Porque a maioria delas, se não todas, são coisas completamente inúteis. Tipo, ela faz a Twilight se passar como esquisita por não ter comportamentos comuns para os alunos, o que de certa forma faz ela ter um pouco de vergonha e tal, mas no fim, os alunos acabam ficando do lado dela bem fácil. Aí depois ela tenta desclassificar a Twilight com fotos editadas dizendo que ela destruiu os preparativos da festa, rendendo uma cena da Twilight tomando um apavoro da diretora Luna. Só pra no instante seguinte, convenientemente, as fotos originais estarem no lixo e o namorado furry da Twilight encontrar. Que bosta de cena é essa? Por que ela existe se ela vai ser resolvida tão rápido? Essas cenas todas têm muito cara de encheção de linguiça pro filme dar o mínimo pra considerar um longa. Não porque precisavam realmente estar. No fim, devia ser o ponto pra mostrar o risco com a Sunset, mas isso falha demais, porque parece que simplesmente a Twilight não vai perder de jeito nenhum. E mesmo quando ele faz coisas boas, geralmente ele acaba penando em algo. A ideia de fazer a Sunset separar as Many Six nessa realidade é bem interessante, mas ela faz isso mandando mensagens falsas pra ela, e eu me pergunto, como? Ela tem acesso ao chip dessas pôneis? Foi mensagem anônima? Se sim, por que elas não questionaram? E você podia dizer que o Snips e o Snail hackearam de alguma forma pra ela realizar essa tarefa, mas sinceramente, eles estavam tendo dificuldade pra fazer coisas mais simples durante o filme, tipo pegar um cachorro. Eles nunca demonstraram conhecimento tecnológico avançado. A ideia da Sunset se arrepender não é ruim também, mas é tão do nada. Ela não mostra nenhum tipo de remorso antes, mas aí ela é derrotada e de imediato entende que estava errada. Dá uma impressão que ela não fez isso por se arrepender, e sim pra não apanhar mais ainda. O que não era a ideia do filme, e sim demonstrar que ela agora aceita a amizade. A forma como fizeram a Starlight se arrepender na série, em um caso até que relativamente parecido, é muito melhor. Os personagens secundários também são horríveis. My Little Pony tem personagens secundários legais, e mesmo quando eles não estão em tela, a série faz parecer que eles têm vida própria. Mas todo mundo aqui nesse filme é tão morto, inclusive o interesse amoroso da Twi. A animação do filme também é bem fraquinha, dá pra ver que essa equipe tá meio desacostumada a animar humanos. Ainda tem detalhes que mostram o carinho da série, mas por exemplo, eles estão totalmente perdidos em como fazer os clipes musicais sem botar eles andando em cenários sem graça ou nesses fundos genéricos, sem falar momentos que elas fazem poses nada naturais para seres humanos, e a direção do filme também é muito básica. Até tem dos momentos ali que eles tentam dar uma brincada com sombra e tal, mas é muito pequeno e também não é tão legal como deveria. E nossa senhora, a dublagem desse filme é horrorosa, principalmente nas músicas. Todas elas dubladas são muito ruins. Eu tenho uma certa nostalgia com ela, porque eu assisti esse filme várias vezes na Discovery Kids quando criança, mas eu acho intragável de ver hoje. Esse é o único filme que eu digo que você devia ver legendado. As músicas do filme não são grandes coisas, são bem básicas e até meio genéricas, mas no original elas são pelo menos afinadas. No geral, essa ideia de tirar tudo que My Little Pony fez de bom e botar a Twilight no mundo bem realista com uma trama adolescente, genérica, é tão besta. Até o que inspirou a linha de bonecas nunca foi desse jeito. Monster High chamava atenção pela sua estética e pelas maluquices e aventuras mágicas que sim, eram adolescentes, mas não só um filme adolescente animado. O filme é sóbrio demais, o que torna ele muito inofensivo e genérico, de forma que não é ruim ou inassistível, principalmente se você tiver nostalgia dele, como eu tenho, mas é um nota 6 no máximo e sendo muito bondoso. Ainda mantenho apreço por ele, mas é um filme totalmente desconexo, que não usa esses furos em prol de alguma boa trama. Felizes ao estilo Rainbow Rocks.
Rainbow Rocks conta como as Many Five e a Sunset Shimmer planejam entrar no festival musical da escola, só para poderem se divertir. Isso até um misterioso grupo de garotas chegarem à escola, com um poder sobrenatural que enfeitiça as pessoas e as faz obedecê-las. Por conta disso, elas devem, junto da Twilight, que voltou a esse mundo com a ajuda do livro mágico da Celestia, avançar na agora batalha de bandas para poder as derrotar num confronto musical, antes que consigam enfeitiçar toda a escola e roubar a magia dela para si. Esse filme é um salto enorme em relação a seu antecessor. Ele é claramente feito com uma liberdade maior para os escritores e abraçando muito mais do que My Little Pony realmente é. Eu gosto de como a introdução dessa vez começa diretamente no universo de Equestria Girls e eles vão pro mundo de My Little Pony e depois, dando ele de uma forma mais mágica, que é realmente o que ele é, até com um acompanhamento musical muito legal. A forma como trouxeram a Sunset nesse filme é muito genial. Torná-la parte das protagonistas é uma decisão muito acertada. Diferente de antes, que ela era só uma vilã muito simples e muito fraca, agora era uma garota insegura que tenta fazer as pessoas a perdoarem, mas não tem ideia de como fazer isso funcionar. Ao mesmo tempo que ela lida com tudo de forma bem calma, nunca explodindo por lembrarem do seu passado, só tentando fazer o certo e apoiando suas novas amigas para poder se tornar uma pessoa melhor. Ainda assim, eles nunca passam pano na cabeça dela. O roteiro podia muito bem fazer aquela coisa clássica, como ela dizer que fez alguma coisa e as Many Five ficarem o tempo todo dizendo que não foi tudo isso e tal. Mas não, tudo é jogado na nossa cara. Elas não querem ficar comentando os ocorridos, mas quando a Sunset pergunta sobre o que ela fez, todas sempre reafirmam que foi uma coisa errada e, portanto, ela quer melhorar. Um ponto acertado sobre isso também é justamente o perdão dela. Embora as Many tratem ela bem, dá pra ver que elas não estão totalmente confortáveis com a sua presença. Não é à toa que, por exemplo, as mesmas nem sequer cogitam botar ela na banda. O resto da escola tem receio dela também, e a própria Twilight, mesmo sendo a princesa da amizade, não trata ela com flores. Inicialmente, ela tem um pouco de medo, e só começa a baixar a guarda em uma ceninha em que ambas conversam e se identificam sobre seus problemas de confiança. Ela vê que no final das contas, ela estava lidando com uma nova pessoa. Isso inclusive impulsiona bastante a mensagem do filme, já que, no fim, o que faz elas vencerem é justamente aceitarem que a Sunset mudou, perceber que ela foi quem as uniu dessa vez, quem apesar de tudo, não se estressava, perdia a noção, estava sempre tentando preservar a amizade do grupo, mesmo que ela não fosse totalmente parte dele. Gosto como as personalidades das contrapartes aqui estão bem mais acentuadas também. Acho interessante elas terem uma pose mais adolescente. A Rainbow é excessivamente competitiva, a um ponto ainda mais tóxico do que a sua versão pônei. Harriet tem pouquíssima noção em relação a quando e como usar o seu talento, que ainda está sempre com roupas chamativas e ficando frustrada quando as coisas não saem como ela quer, o que é meio diferente da série, já que em vários momentos ela consegue entender a gravidade da situação. O medo da Fluttershy, essas inseguranças são acentuadas com coisas pequenas, como ela sendo bem tranquila quando tá só com seus amigos, mas ficando claramente mais tímida em público e principalmente detestando quando é ciente das atenções de qualquer forma, coisa que o primeiro filme até tenta fazer bem rápido, e uma cena que ela chora por odiar ser ignorada, mas é tão rápido que você nem sente. A Pinkie Pie fica bem mal-humorada quando as coisas não se tornam divertidas pra ela, não sabendo expressar isso sem ser de forma explosiva. Enfim, elas realmente estão agindo como contrapartes mais novas. Torna interessante e mais lógico elas serem aos poucos tomadas pelas sereias. Entretanto, a gente vê a Sunset e a Twilight realmente com posturas mais velhas, porém com suas próprias inseguranças. Tem uns detalhes bem legais na Twilight, inclusive, como ela perto dos outros, agindo normalmente como humana, usando caneta na mão, escrevendo normalmente, mas quando sozinha, mantendo as mãos fechadas como se fossem cascos na mesa, algo que ela repete quando tá insegura também, e usando a caneta na boca. É bem curioso ver ela ficando preocupada com a situação, pois ela é colocada como linha de frente, a única que pode resolver tudo. Mas ela tá totalmente confusa de como fazer isso, já que diferente do seu universo, ela não tem a ajuda de outras adultas que passaram pelo mesmo que ela, e sim, a ajuda de adolescentes que são muito mais imaturos. Vemos situações tipo ela se afastando durante uma briga das meninas porque ela não sabe como apartar. Ela tava com um peso muito grande nas costas, e ainda assim é ela que entende tudo e é a primeira a dar a mão pra Sunset. Putz, isso é muito legal. As vilãs da vez também são muito boas. Elas não têm um tempo de tela super gigante e nem precisa. Praticamente todas as cenas delas são realmente proveitosas pro enredo e pra construir como elas são perigosas. Mesmo que inicialmente elas só enfeiticem os outros alunos, elas bolam planos e situações engenhosas sem magia pra poder causar mais discórdia, botando as mains uma contra as outras, o que, diferente dos planos da Sunset no primeiro, levam a alguma coisa. Elas só chegam no seu poder total no final porque conseguem finalmente quebrar as principais, pegar o poder delas, que era justamente os mais fortes. Sem falar que toda essa questão da escola está na palma da mão delas, principalmente as diretoras, aumenta demais a sensação de risco, já que você sabe que se elas conseguirem, elas podem literalmente controlar o mundo inteiro. Esse filme também faz bastante cenas que são paralelas a outras.
bandas. Se no primeiro filme a música no refeitório é pra unir a todos, aqui ela é pra deixar todos uns contra os outros. Se no primeiro filme a Sunset ameaça Twilight no meio de um corredor escuro, aqui ela tenta amedrontar as Dazzlings. Se no primeiro a Sunset é o problema a ser resolvido, aqui ela é a solução a ser colocada, com eles inclusive derrotando mais uma vez a vilã com o arco-íris. Pô, é muito legal esse tipo de coisa. Outra questão que eu acho legal é que, diferente do primeiro filme, que os figurantes estão lá pra dar volume e fazer umas referências, aqui eles não têm um destaque gigante, mas eles parecem ter vidas e sonhos, assim como o próprio My Little Pony. A gente vê eles tentando vencer, se preparando, criando seus estilos próprios. Realmente tá uma coisa bem mais viva. A direção e a animação nesse filme também são coisas muito boas. Agora, eles arriscam bem mais nos efeitos, luz e sombra para poder dar impacto em certos momentos, e para ressaltar o uso de luz e embelezar a cena. Cenas como as de transição durante a batalha das bandas são muito interessantes e apresentam muito mais criatividade deles nas criações dos clipes, embora eles ainda pequem na cena das Dazzlings se apresentando, que metem esses fundos coloridos sem graça. Mas no geral, é um trabalho muito bom, principalmente na batalha final, conseguem torná-la bastante emocionante. Nas questões das músicas, nós também tivemos um salto. Elas aqui são muito boas. Acho que eu não gosto muito só da música do refeitório que as sereias cantam. Ela é meio grande demais e acho que fica meio chata. Mas de resto, principalmente quando a batalha de bandas engrena, a gente tem várias músicas boas. Até a Trixie, que nem é principal nesse filme, tem uma música legal. E nossa, que salto a dublagem teve. A direção do Fábio Lucindo junto da direção da Cidália fizeram milagres. As dubladoras estão todas muito bem dirigidas. Até a Bianca Alencar parou de fazer voz de criança. E a Bulara, que já era excelente como Sunset antes, tá ainda melhor. As músicas ficaram realmente boas de ouvir. Também afinadas, bem adaptadas. Tanto que às vezes eu me pego ouvindo algumas delas. Eu só queria que a Cidália não tivesse se enfiado na Haddad. A voz dela é boa e tal, mas ela tem um tom velho demais pro papel, já que as Dazzlings deviam parecer adolescentes. E ela como vocal principal torna tudo meio esquisito. Mas é óbvio, de um filme pro outro a gente não vai alcançar a perfeição. Esse filme tem seus problemas. Em especial, eu pergunto de novo, em que ano estamos? Tipo, o filme tem que começar pelo menos um ano após o anterior, já que a gente sabe que ele se passa durante a 5ª temporada de My Little Pony, porque já tá rolando a organização do Castelo Novo da Twilight, deixando claro que isso é tipo o início da temporada. Então, passou um bom tempo, sem falar que a escola já está sendo reconstruída, o que leva muito tempo. Não é só chegar lá e colocar os tijolos no lugar, tem que ir funcionário analisar, tem que ser aprovado dinheiro para começar, tem obra no lugar por uns meses, avaliação se tá tudo certo para retomar, organização de diretor e professor, e eu tô sendo muito bondoso dando um ano para isso, principalmente porque não existe magia nesse momento que ajudasse nessa reconstrução. Então, o que raios essas garotas estão fazendo aqui? Elas não deviam estar indo pra faculdade? A Heritage já citava o primeiro ano no passado, então considerando que pelo menos que eu saiba, esses bailes rolam no final do ano, elas já deviam estar com um diploma na mão e fazendo dessa escola, né não? Dificilmente ele se passa mais de um ano, porque se fosse o caso, o portal já estaria aberto, pois a Twilight cita que ao fechar ele só abriria depois de 30 luas, que pelo que eu pesquisei, é tipo 2 anos e 6 meses. Uma confusão gigante. Segundo, onde foram parar as Dazzlings nesse meio tempo? O início do filme, elas viram a explosão de magia que derrotou a Sunset, e mesmo que a gente fosse considerar que eles reconstruíram a escola em alguns meses, ou sei lá, por que elas demorariam tanto pra ir à escola? A magia de lá era a única esperança delas voltarem a ter seus poderes. Não existe motivos pra elas ficarem em stand-by, sendo que elas sequer cogitaram que existia uma ameaça pra elas por lá. Terceiro, indo na forma que a Twilight chegou ao mundo do filme, usando o livro mágico da Celestia, que era pra se comunicar com a Sunset, isso me abre perguntas. A questão não era que a magia que conectava aos mundos só surgia depois de 30 luas? Tipo, achei que a questão de realidades alternativas não podia ser mexido diretamente pela magia das pôneis, mas se a Celestia criou um livro que rompe esse tempo e permite uma conexão entre esses dois mundos, ela não podia diretamente abrir o portal com sua magia? Quer dizer que todo o drama de chegar a tempo nem valeu de muita coisa lá no primeiro filme? E nossa, que saco eles voltando com esse namorico do Flash da Twilight. Nem vou falar as implicações disso de novo, mas é engraçado considerar que aquela versão pônei dele realmente só existiu por existir. Ela preferiu ir atrás da versão mais nova e interespécie. Outra coisa que eu acho meio decepcionante é o quão contido esse filme é. Novamente, temos que ficar só na escola e a ameaça pode ser só aqui. Acho que a cena final, embora boa, ficaria mais interessante se ocorresse em outro lugar, mais amplo e com mais pessoas. Talvez uma manipulação das Dazzlings com a diretora para levar as vencedoras para um show maior, e elas com seus poderes podiam conseguir isso facilmente, e só isso já aumentaria bastante a escala e o nível de ameaça. Ainda nas Dazzlings, eu não entendi porque as Manny nem sequer cogitaram fazer amizade com ela. Ok, elas são pessoas ruins, e as sereias por si só vivem do caos,
Mas esse é meio que a forma que elas foram ensinadas, né? Acho que dava pra mudar a visão delas e arrumar uma outra forma delas se alimentarem, já que depois vemos elas de novo em um especial e elas estão de boas vivendo. Parecem pessoas bem redimíveis. E tipo, nem é uma questão delas conseguirem, mas nem tentam. A Sunset só não fez coisa pior porque não deu tempo, e ainda assim ela foi redimida. Então, só Pony pode mudar? Achei uma decisão meio curiosa, principalmente vindo da princesa da amizade. Enfim, no geral, esse filme é bom. Mesmo tendo conveniências e incoerências como o primeiro, ele entrega uma trama mais original e divertida, que ajuda você a ignorar isso, com o crescimento da produção gigantesco e um salto do primeiro, como eu comentei. Eu acho que vale muito a pena revisitar, principalmente porque, mesmo tendo esses erros, ainda assim são muito menores do que os do primeiro filme. Antes de passarmos pro terceiro filme, só queria lembrar vocês de dar o like, se inscrever se não tiver inscrito e hypar que as opções estejam disponíveis. Tudo isso me ajuda muito a continuar fazendo meus vídeos. Dito tudo isso, vamos para... Jogos da Amizade. My Little Pony, Jogos da Amizade. É a época dos Jogos da Amizade, uma série de desafios que são competidos pela Canterlot High e a Escola Crystal. Devia ser só uma série de desafios comuns, mas quando a versão daquele mundo da Twilight surge, a magia agora aflorada das Many Six começa a ser roubada pouco a pouco por ela, o que todos demoraram a perceber. Agora, resta a Sunset tentar resolver essa situação, enquanto também tenta vencer os Jogos da Amizade com suas amigas. Esse filme é meio odiado pela fandom. É comum que falem que os primeiros são bons e esse seja fraco e início do desastre, mas isso é mentira. Acredito que a frustração das pessoas é que esse filme marca o fim da Twilight Pony nesse mundo, com a versão dessa realidade se tornando sua substituta. De certa forma eu entendo, mas condenar um filme inteiro por isso é muito injusto. Assim como os outros, esse teve uma boa introdução, com uma pessoa misteriosa mexendo no portal, e quando a Sunset tenta entender o que está acontecendo, essa pessoa corre para um ônibus, onde nos é revelado que é a Twilight desse mundo. Temos ela indo para uma nova escola e até uma sala só dela, onde ela está planejando algo, sendo ponto de partida para abertura, que eu digo sem medo que é a melhor de Equestria Girls. As outras aberturas dos filmes são bem bobas e genéricas, sem muito pensamento, mas aqui ela é muito bem dirigida, super estilosa e tem uma música muito boa acompanhando isso tudo. Esse filme surfa muito também nas coisas boas do anterior. Temos a Sunset mantendo seu desenvolvimento do filme, com a sua problemática deixando de ser não acreditar em si mesma e se tornando medo de não conseguir controlar a magia para proteger suas amigas, o que eu acho mega interessante. Momentos como, por exemplo, a Applejack lembrando o que ela fez como monstro e a mesma concordando sem se importar com isso, além de quando ela, após tanto tempo, finalmente surta e é grossa com alguém, mas não por ser maldosa, e sim porque a vida das suas amigas foi colocada em risco, e ainda assim ela se arrepende de ter feito. Agora realmente ela faz parte desse grupo de garotas, e tá se esforçando pra poder manter desse jeito. Isso se reflete não só nela, uma que não é o foco, mas quando tem ela manda muito bem, é a Rainbow. No filme anterior, ela aprende a deixar de ser tão focada em ser a melhor o tempo todo. A personagem tá muito mais humilde. Ela é responsável por motivar a escola a participar dos jogos, mesmo que eles sempre acabem perdendo, e ela sacrifica a possibilidade de ganhar quando percebe que a sua amiga estava em perigo, coisa que ela nunca faria antes. Embora o destaque mesmo nesse filme tá na Twilight, porque ela é basicamente dona dele. Eu tenho um vídeo bem velho, que foi meu primeiro inclusive, onde eu comento sobre como esse filme é mais profundo do que parecia, e por pior que esse vídeo seja, eu ainda concordo com isso. Esse filme é o que melhor leva a amizade mágica no seu literal, pois é um filme contando como relações tóxicas podem acabar com alguém. A Twilight desse mundo é super inteligente e engenhosa, a melhor aluna da sua escola, mas também está envolvida em uma instituição que estimula a competitividade dos alunos. Logo, ela está rodeada de brigas e pessoas que não ligam umas para as outras. Então, ela não tem amigos, o que se reflete na sua forma de agir. Ela é insegura, tem ansiedade social, é um turbilhão de emoções, o que faz ela ir atrás de uma bolsa para um programa de estudos independente, para que ela possa fazer o que ela já faz bem, estudar, mas sem ter que lidar com outras pessoas. Entretanto, a diretora da escola não aceita que a melhor estudante dela não participe dos Jogos da Amizade, então ela manipula a Twilight, dizendo que se ela não participar, a sua bolsa seria recusada. Então, o filme foca nela tentando pelo menos aproveitar a situação para estudar a energia que vinha de Canterlot High, que era a magia. E é até interessante quando ela chega na escola Canterlot se sente estranha quando tem uma recepção super acalorada, não só porque ela estava confusa de todos saberem seu nome, mas porque ela nunca tinha vivenciado aquilo, se sentindo até confortável com as Many, a ponto de que até a diretora vai até ela e tenta reforçar que seu único compromisso é vencer. Porque parece que todos aqui nessa escola me conhecem. Podem estar tentando te confundir, puxar você para o lado deles. Eu não senti que queriam me chamar para o lado deles. Não sei o que eles estão tramando, mas com certeza não vai nos ajudar a ganhar.
tirando a esperança de que aquelas garotas podiam estar só sendo legais. Isso é algo que é contínuo no filme. Ela se mostra sempre desconfiada e confusa quando alguém a ajuda por ajudar. Ela não sabe como é uma pessoa ser só gentil com ela. Um dos momentos mais tristes do filme é quando em meio a um dos desafios, ela erra o alvo. Sua companheira de equipe começa a ironizar e criticar ela, deixando ela sobrecarregada e mais frustrada, chorando por não conseguir e está sentindo que tá decepcionando todo mundo. Esse é um momento que pegou forte pra mim, porque é muito comum esse tipo de coisa acontecer em escolas. Você só querer a compreensão das pessoas ao seu redor, mas eles não darem isso. Ela é uma vítima das consequências, com até mesmo o dispositivo que ela criou a tornando refém de machucar aquelas que ajudam. O que ela não para, porque a princípio ela não entende o que está acontecendo, mas ao entender ela tenta parar. É até interessante como ainda assim ela mantém o colar, pois ela estava fazendo a única coisa que confortava mesmo, estudar. O ponto alto do filme é quando ela é manipulada por aqueles que não se importavam com ela e carregada de sentimento de anos, ela simplesmente resolve sucumbir à toxicidade dos alunos da Crystal, sendo representado por ela libertando a magia que pegou das Manis. E, ao fim disso tudo, não é uma luta que faz ela parar, é compreensão. A Sunset dá uma chance a ela, e ela chora ao entender que não precisava se sujeitar às pessoas ruins, tinham boas amizades que podiam a complementar e permitir que ela crescesse como pessoa. Um paralelo interessantíssimo com a Sunset no fim do primeiro, com um desfecho muito mais bonito. A amizade salvou ela, e eu acho uma mensagem tão legal de passar para os mais novos, e uma forma tão da hora de usar a magia da amizade, que em alguns dias eu fico até indeciso se esse é meu preferido ou Rainbow Rocks. Esse filme também é o auge da direção deles, clipes musicais muito bem feitos, com quase nada de fontes coloridos, quando usam é muito bem aplicado, uma sequência dos jogos ocorrendo de uma forma ainda mais interessante e legal que Rainbow Rocks, com outro bom acompanhamento musical que varia da situação, até mesmo encerrando nesse momento super cinematográfico, com a Sunset e a Twilight numa batalha de matemática, é ótimo! Até mesmo a música da Rainbow, que nem é o foco, tem uma boa construção de clipe, com bastante criatividade na criação dele. As músicas são todas muito boas também, sendo que tem o mesmo nível das de Rainbow Rocks, e a dublagem também tá muito boa, embora eu tenha duas questões com ela. A primeira é que a Bianca Alencar voltou a fazer voz de criança pra Twilight, sendo que essa versão é uma adolescente, e ela no filme anterior tinha mantido um tom de voz bem mais maduro, que devia ser mantido aqui. Ah é, também é bom lembrar que a Bianca Alencar fez a pior risada de vilão da história. Em questão de pontos negativos, voltamos de novo à questão de tempo. Agora, a gente sabe que o portal tá aberto, pois a Sunset em dado momento cogita ir pro mundo pônei antes da magia do portal ser sugada. O que significa que já se passaram 30 luas, em teoria. Logo, questiono ainda mais. Por que elas ainda estão na escola? Que ano nós estamos? Outro ponto que eu acho mais triste do que ruim é que a Candace e o Shiny Armor finalmente surgem, mas pecam completamente com os dois. Na série principal, ambos têm boas relações com a Twilight, em especial a Candace, que era sua babá, e como adultas elas agora são super unidas e amam a companhia uma da outra. É uma amizade super fofa. Aqui a gente mal tem isso. Ela virou um ser humano no geral muito sem graça, assim como a própria Celeste e Luna, que são personagens insuportáveis nesse universo. Shiny nem irmão dela aparece, inclusive. E tiraram o Wendell Bezerra da dublagem, muito triste. E mais uma vez a questão de limitação. Mais uma vez tudo na escola. Não dava mesmo pra esses jogos serem em outro lugar, com plateia ou sei lá. Ou até quando a Twilight começa a quebrar o tecido da realidade, tudo parece uma ameaça tão nível escola, eu acho isso meio paia. Outra questão que eu acho meio curiosa é que aparentemente os jogos da amizade ocorrem várias vezes. Talvez isso possa ser explicado por algo que eu tinha perdido, mas a Twilight desse mundo já não devia ser de conhecimento geral? Digo, se as meninas já participaram dos jogos, a Twilight já deve ter ao menos ido ver, né? Se não, então ela é nova na escola? Ou ela é mais nova que as outras? Claro, ela pode ter sido só transferida pro Colégio Crystal naquele ano, mas não parece ser o caso, não soa como algo recente. Caso vocês achem que nesse ponto eu tô sendo desonesto, podem me corrigir nos comentários. E é claro que a gente vai ter menção do relacionamento furry, mesmo que no final o Flash saiba que essa não seja a Twilight que ele gosta. Falando na Twilight Pônei, eu acho esquisito como após esse filme, eles meio que matam ela, no sentido de que a Twilight desse mundo toma quase que totalmente a identidade do original. A gente quase não tem menções a ela ou ela visitando as amigas. Eu não sei se isso foi porque houveram reclamações da falta de uma Twilight fixa, mas é uma decisão que eu acho meio esquisita. No fim, é isso. Eu acho que esse filme tem menos conveniências e menos furos de roteiros que os outros. Ele tá bem mais estabelecido e com uma equipe sabendo mais o que tá fazendo em todos os sentidos. Mas ele perde pra Rainbow Rocks porque o filme anterior tem mais a oferecer no geral mesmo. No fim, acho ambos bem comparáveis e bons filmes. Gosto muito desse daqui. Faça parte da lenda de Everfree.
Quando as Minions vão para um acampamento chamado Everfree, elas acham que terão uma semana normal e relaxante, mas isso muda quando eles começam a despertar novos poderes esquisitos, que parecem ter influências de uma suposta criatura chamada também de Everfree. Agora, elas têm que descobrir o que está acontecendo enquanto tentam aproveitar sua estadia no lugar. Eu queria muito falar que esse filme é uma evolução dos outros, ou ao menos que ele tinha uma trama tão legal quanto eles, mas eu estaria mentindo pra você. Assim como o primeiro filme, ele é muito medíocre. Só que o primeiro tinha desculpa de ser o começo. Esse filme, entretanto, veio depois de 2 filmes muito melhores e mais bem escritos, o que torna ele ainda pior. Não tem basicamente nenhum desenvolvimento a mais dos personagens principais aqui. Os personagens novos têm designs muito fracos e personalidades muito sem sal. Eles adicionam um novo tipo de magia e ao invés de explicar, a gente tem uma cena mostrando o portal de Equestria meio rachado, porém nunca explicam essa parada em nada que vem depois. Todo o conceito de tempo fica ainda pior, porque a Pink dá a entender que todos os acontecimentos anteriores rolaram em um único ano. Como eu comentei, não faz muito sentido. E eles trazem à tona todo um drama na Twilight que ela não sabe lidar com a Midnight Sparkle, que a mesma acha estar dentro dela, que até podia ser um plot interessante, mas é desenvolvido de uma forma tão ruim, com a Twilight só andando pelos cantos e bancando a coitadinha da Silva, só pra no final eles correrem pra resolver essa questão. Além desse medo não fazer sentido, a Sunset já virou um monstro também, e no caso dela foi com poder direto de um elemento da harmonia, e ainda assim, ela nunca teve problemas de identidade por causa disso. A vilã e batalha final é tenebrosa também, com elas ganhando transformações novas sem literalmente nenhum motivo além de vender brinquedo. Isso sem falar que a vilã por si só é muito ruim. Depois de termos um bom exemplo lá em Rainbow Rocks, eles voltaram pra uma vilã que não tem nenhum tipo de ameaça. Ela até se mostra poderosa e tem um design da hora, mas nada que ela faz realmente parece que as pessoas estão em perigo de verdade. Tirando uma música, todas elas são super genéricas. A direção por fim se livrou daqueles fundos coloridos, entretanto, trouxe clipes muito murchos, e no final, eles ainda repetem uma cena pra poupar grana. Até a ideia de finalmente sair da escola, que era legal, é estragada, porque a única diferença agora é que tá tudo limitado em um acampamento, o que te faz pensar se foi uma boa ideia sair da escola mesmo. A única coisa relevante desse filme é que ele dá magia de verdade pras pôneis, finalmente jogando fora essa ideia delas viverem em um mundo mais sóbrio, e que rende coisas bem legais no futuro, e nenhuma delas é esse filme. Sinceramente, esse é o único filme dessa série que eu não consigo ver concentrado. Ele tem esses momentos, tipo a cena inicial que eu acho bacaninha, mas no geral ele é muito besta. E aí, nossa, eles trazem o Flash mais uma vez, só pra ele tentar mais uma vez tentar alguma coisa com a Twilight alternativa. Alguém, por favor, traz esse moleque pra eu matar. É um filme que nem sequer tem muitos furos ou coisas interessantes e relevantes pra poder apontar. É fácil o pior filme dessa série. Quanto mais eu revejo, pior ele vai ficando. Acho que a gente terminou por hoje. Inicialmente teria mais coisas no vídeo, no caso, a minissérie, mas ele já tá muito comprido. Se quiserem, eu posso trazer outro só do que restou de Equestria Girls, até das HQs, quem sabe?